Aleluia, toda a glória a Jesus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém, meus irmãos. Vocês estão felizes com Jesus? Diga glória a Deus. Aleluia. Eu vou começar logo falando assim, para espantar o nervosismo. Irmão, o negócio toma de conta da gente, a mão fica gelada, só Jesus na causa, mas o Senhor está aqui, amém? Queridos, eu sei que vocês estão de olho nessa gravata rosa aqui no púlpito já é o comentário geral. Mas quero dizer para vocês o seguinte, quem é mais atento vai ver que a minha amada esposa está com um vestido da mesma cor. Então dá para imaginar quem foi que comprou, quem foi que influenciou a escolha. E aí eu quero dizer para os jovens casem, viu, que é ótimo. É uma benção. Queridos, eu também quero honrar a presença aqui hoje, com a permissão dos nossos pastores, da minha mãe e do meu pai, que estão bem ali. Dê com a mão assim, mãe e pai. Olha lá, irmão Daniel, irmã Roselena. Amo demais vocês. Vocês são muito importantes na minha jornada. Que Deus seja engrandecido pela oportunidade que Ele me deu de ser filho de vocês. Meu pai, minha mãe, honro porque sei que não foi fácil, mas nós estamos aqui para a glória de Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Números, no capítulo de número 22, a partir do verso de número 21. Livro de Número, capítulo de número 22, a partir do verso de número 1. Tony, me ajuda aí. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Cante! Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tem adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Cante assim. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tem adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Livro de Números, capítulo de número 22, a partir do verso de número 1, o texto bíblico diz: Balaão levantou-se pela manhã, preparou sua jumenta e partiu com os chefes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus, porque Balaão foi. E o anjo do Senhor se pôs por adversário dele no caminho. Ora,
Balaão ia montado na sua jumenta e 2 de seus servos iam com ele. A jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, com a espada na mão. Por isso a jumenta se desviou do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la voltar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se num caminho estreito entre as vinhas, havendo muro dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro e apertou o pé de Balaão contra ele. Por isso Balaão tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se em lugar estreito, onde não havia caminho, nem para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão. Balaão ficou irado e espancou a jumenta com uma vara. Então o Senhor fez a jumenta falar e disse a Balaão: o que foi que eu te fiz para você me espancar já por 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: foi porque você zombou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo. A jumenta disse a Balaão: não é verdade que eu sou a sua jumenta, em que você tem montado toda a sua vida até hoje? Será que tem sido meu costume fazer isso com você? Ele respondeu: não. Responde assim: não. Não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com uma espada desembainhada na mão. Por isso Balaão inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto na terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que você já espancou sua jumenta 3 vezes? Eis que eu saí como seu adversário, porque seu caminho é perverso. A jumenta me viu e já por 3 vezes se desviou de mim. Se ela não tivesse desviado, eu teria matado você e teria deixado ela com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabia que o Senhor estava neste caminho para se opor a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos seguir viagem, voltarei. O anjo do Senhor disse a Balaão: não, vá com esses homens, mas fale somente o que eu lhe disser. Assim Balaão foi com os chefes de Balaque. Querido, nós estamos diante de um texto para lá de diferente. É um texto que muitas das vezes nós olhamos para ele e não entendemos a sua complexidade, porque sim, nós temos no mesmo texto anjos com espada na mão e jumentos falantes. Mas a grande verdade é que a Bíblia toda, ela é uma narrativa perfeita. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é. E aquilo que a Bíblia escreve e dita, aquilo que esses homens escreveram a respeito das verdades que viveram, ouviram e viram, detém toda a autoridade para a nossa instrução e para o nosso ensino. Eu amo a palavra de Deus, e uma vez ouvi de um certo homem de Deus dizendo: eu acredito tanto na Bíblia, mas tanto, que eu creio até na capa. Ele disse que até na capa ele tem fé, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E um outro pregador falou: se Jonas tivesse engolido o peixe grande, ele creria, e não só creria, como também pregaria a respeito deste milagre. E eu não sei se você está na igreja certa, mas aqui nós cremos na palavra de Deus, acreditamos na sua inerrância e sabemos que ela é perfeita para a edificação dos que creem. E a história que nós acabamos de ler fala de um certo homem chamado Balaão, que se diz profeta. Mas olha só que coisa extraordinária, esse homem se diz profeta, mas não é judeu. Ele não tem na linhagem do povo de Deus e ainda assim se apresenta como tal. Ele fala em nome de Deus, ele anuncia em nome de Deus, ele diz que ouve e fala com Deus Jeová, mas ele mesmo não é contado entre o povo de Deus. Ou seja, ele não tinha uma ligação verdadeira com aquele povo. Nós não sabemos por quê e nem de que forma esse homem se auto-aprovou como profeta, mas a grande verdade é que a Bíblia vai chamá-lo assim, um profeta insensato, mas ainda assim um profeta. Em nenhum outro lugar da Bíblia Sagrada nós vamos encontrar um homem que não seja judeu proferindo palavras proféticas a respeito de algo em nome de Deus. Mas esse homem se diz assim, e tanto é que ele é conhecido em lançar encantamentos. O texto bíblico vai dizer em alguns versos atrás que aquele que Balaão abençoar é abençoado, mas aquele que Balaão amaldiçoar será amaldiçoado. É interessante, irmãos, que nós vivemos tempos parecidos com esses hoje,
Muita gente se autoriza em nome de Deus, fala coisas em nome de Deus, ouve a voz de Deus, diz que anda com Deus, mas não tem compromisso com a palavra, não tem responsabilidade com a verdade, e na primeira oportunidade, essa pessoa troca o propósito pela promessa, ou ela troca a proposta pelo propósito. E é justamente o que acontece aqui. Balaão, ele vai se encantar com a proposta e vai se esquecer do propósito. E qual era a proposta, irmão Felipe? A proposta era: amaldiçoe os hebreus e eu te farei honrado e rico. E quem faz essa proposta a Balaão? O rei de Midian, chamado rei Balaque. Ele promete essas coisas a Balaão, porque ele está extremamente preocupado com um grande povo que vem pelo deserto em direção ao seu reino. Que povo é esse? O povo de Deus, saindo do Egito e indo em direção a Canaã. Eles estão peregrinando pelo deserto e passando no meio de muitos reinos, e não só isso, Deus está com eles, dando vitória sobre os seus opressores e dando ao povo vitória em meio ao deserto. Quando o rei Balaque olha de cima e vê aquela multidão de pessoas chegando perto do seu reino, ele fala: estou perdido. É muita gente, era mesmo. Nós costumamos dizer que estamos falando aí de na casa de 3 milhões de pessoas peregrinando juntas pelo deserto. Irmão Felipe, o que seria mais ou menos 3 milhões de pessoas? A nossa cidade Fortaleza, ela tem em média 3 milhões de habitantes. E agora imagine 3 milhões de pessoas, crianças, homens, mulheres, bichos, todo tipo de gente passando pelo meio de um pequeno povoado. E isso é o que acontece em Midian. Eles ficam tão preocupados que eles dizem uns aos outros: essa multidão que vem aí vai acabar com tudo, feito o boi come o capim. É para se preocupar realmente, irmãos. É muita gente para dar conta, sim ou não? Então esse homem fica preocupado e ele pensa: vou combatê-los na guerra, mas eu sei que o Deus dele é poderoso. Eu já ouvi falar que esse Deus é miraculoso. Ele abre mar, ele provê, ele faz coisas maravilhosas. Então eu vou para o campo deles. Vou arranjar um profeta aqui. Manda chamar Balaão, porque quando Balaão amaldiçoa, está amaldiçoado. E quando Balaão abençoa, está abençoado. Ele então manda chamar um pequeno grupo de pessoas que vai ao encontro de Balaão, levando consigo uma pequena quantia de dinheiro. Para quê? Para comprar o profeta. E aí, quando eles chegam na casa de Balaão, contam essa história para ele, e ele fala o seguinte: espere um pedaço, passem a noite aqui comigo, eu vou orar ao Senhor, e de acordo com o que o Senhor me disser, eu digo se vou ou não com vocês, correto? Beleza. Então ele vai falar com Deus, e pasme, irmãos, Deus vai responder a ele, e pergunta: quem são esses homens? Um pessoal aí que me trouxeram a notícia aí, para amaldiçoar um pessoal bem ali, para ganhar um dinheiro bem acolá. Pois é, mas você não vai. Por que não? Porque você não pode abençoar um povo que você não pode amaldiçoar um povo que é abençoado. Contra os servos de Deus não vale encantamento. Quanto aqueles que são do Senhor não vale palavra imunda. Quanto aqueles que são debaixo da promessa, nada e nem ninguém pode se levantar para destruir aquilo que Deus já edificou. E aí ele diz: olha, não vai dar. Fiquei interessado no Pix, mas tem um homem lá em cima, disse que eu não fosse. E aí eles então voltam para o rei e falam: rapaz, Balaão não veio, disse que não pode vir, tal. E aí o rei de Balaque diz: todo homem tem seu preço. Estou colocando aqui, não está lá. Manda de novo, mais gente, mais dinheiro, e fala para ele o seguinte: o que você quiser de mim eu te darei, e o que você disser nós faremos. A proposta então sobe, irmãos, porque Satanás sempre tem uma contraproposta. A gente acha que a gente diz não a uma coisa e está tudo certo. Não, irmãos, Satanás sabe como fazer, sabe como trabalhar, sabe como brilhar os nossos olhos, e é justamente isso que ele faz. Desembarca na casa de Balaão, mais gente, mais dinheiro, e diz: rapaz, agora tu vai. Ele repete a mesma cena: me dá um tempo, vou falar com ele. E aí, meus irmãos, Balaão vai falar com Deus a respeito de algo que Deus já tinha dito não.
Balaão vai falar com Deus a respeito de algo que Deus já tinha dito não. E muita gente acha que Deus é assim, que Deus é menino, que Deus muda de opinião. Se você chorar, se você espernear, se você tentar comprar a Deus, Deus não muda. A sua palavra é verdadeira. Quando Ele diz não, é não. Quando Ele diz sim, é sim. E se Deus tem dito não para você, sustente a palavra. Deus sabe o que está fazendo na tua vida. Nós queremos o sim de Deus é maravilhoso, Ele é bom, Ele nos autoriza, a gente ganha sempre. Mas mais precioso do que o sim de Deus, muitas das vezes é o seu não. Porque o não de Deus nos livra, o não de Deus nos traz livramento, o não de Deus nos mantém de pé. Deus fala a alguém nessa noite: eu te digo não, mas você não entende o livramento que eu estou promovendo na tua casa e na tua família. Mas ele então recusa a oferta, irmãos. Mas dessa vez, ele vai falar com Deus e Deus diz: pois vai. Mas tem uma coisa, só fale o que eu disser. Só digo o que eu disser. E eu não sei o que é que acontece entre a noite dessa oração e o dia do outro dia. Mas a grande verdade é quando Balaão vai em direção ao povo, ele nem vai só e nem vai a pé. Ele junta 2 dos seus servos, monta sobre a sua jumenta e vai em direção ao povo inimigo de Deus, para se levantar contra o povo de Deus. No seu coração alguma coisa muda, e Deus então se ira contra ele, porque ele foi. É o famoso: mãe, a senhora deixa eu ir? Vai. Já viu isso? Vai, meu filho, mas eu tive um sonho essa noite com 3 tiros, né? Tem essas coisas. Basicamente é isso. Ele sai, ainda que quando ele se vira, o coração dele já está nas coisas que lhe prometeram. Ele quer o dinheiro, ele quer a honra, ele quer ter acesso àquilo que os seus olhos brilham. E Deus então se ira, meus irmãos, e ministra juízo. Repete comigo: juízo. Juízo. Queridos, entenda algo em nome de Jesus. Deus é amoroso e fiel. Deus tem por nós grande carinho e amor. Mas o nosso Deus, Ele é justo. E aquilo que Ele nos diz, e aquilo que Ele nos fala, e aquilo que Ele nos chama a atenção, nós precisamos entender que é para o nosso bem. Mas então ele manda o anjo. O anjo se põe no caminho de Balaão, com uma espada desembainhada na mão. E Balaão está sentado sobre a sua jumenta, mas não percebe nada do que está acontecendo. E aqui um parênteses importante. É importante a gente falar sobre esse animal, o jumento. Por quê, irmão Felipe? Porque naquela sociedade, naquele período, eles eram extremamente importantes, porque em alguma circunstância, eles eram mais eficientes do que cavalos. Era região montanhosa, muitas pedras, muitas subidas, um terreno extremamente difícil. Os jumentos eram muito mais, como é que eu posso colocar, irmãos? Eficientes na missão. E um ponto muito importante: os reis montavam em jumentos em período de paz. Eles abriam mão do cavalo, se assentavam no jumento, porque o jumento é um símbolo de paz. E aí não tem como eu não me recordar que foi num jumentinho emprestado que Jesus entra em Jerusalém, ao som de louvores que diz: Hosana é aquele que vem no nome do Senhor. Ele é o príncipe da paz, Ele é o rei da paz, Ele é aquele pelo qual a nossa vida almeja e os nossos olhos desejam ver. Mas Balaão está sentado num símbolo de paz, mas seu coração é guerra. Está sentado sobre um símbolo da paz, mas seu coração é guerra. E a morte se apresenta diante dele. Por quê, irmão Felipe? Porque para muitos caminhos que o homem julga bom, o final dele é morte. Para muitos caminhos que os homens julgam ser bons aos seus olhos, à frente está o juízo do Senhor. Nós devemos orar como Davi orou: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau, algum caminho que me afasta de ti, algum caminho que me leva para longe do Senhor. Oh, igreja, nós precisamos sondar os nossos caminhos. Mas Balaão vai, satisfeito, sentado no jumento. Só que aí, à frente dele, o anjo. Ele não vê, seus servos não veem, mas um ser vê. Qual é ele? A jumenta. A Bíblia diz que a jumenta vê o que está acontecendo. E ela não só vê, como ela interpreta a situação e toma providência.
ela faz o que Balaão não faz. Ela olha a situação e muda de caminho. E aí, meus irmãos, a coisa mais interessante é que Balaão não estava cego da vista. Ele estava vendo, mas ele estava vendo apenas o natural. Seus olhos espirituais estavam fechados. Ele não estava contemplando o perigo à frente dele, porque quando a gente está cego espiritualmente, os nossos olhos não contemplam a justiça de Deus à nossa frente, aquilo que só pode ser visto com os olhos espirituais. Olhos naturais funcionando, mas espirituais fechados. E aí o verso 23 diz, põe lá: a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, com uma espada na mão. Por isso a jumenta se desviou do caminho, indo pelo campo. Repete comigo, campo. Repete alto, campo. Então Balaão espancou a jumenta e a fez voltar ao seu caminho. A jumenta se desvia do caminho, faz o que Balaão não faz. E o que me chama a atenção é que ela sai do caminho para ir em direção ao campo. Repete comigo, campo. Fala alto, campo. Irmão Felipe, isso é espiritual? Não, isso é didático. Você precisa lembrar disso, porque isso é importante. O campo fala para nós de um lugar aberto. O campo fala para nós de um lugar plano. O campo fala para nós de uma visão completa. Quando você olha um campo, não existe nada além do campo. Não tem monte, não tem vale, não tem pedra. Você olha e entende, reflete, percebe. Campo nos fala de uma necessidade de refletir, de entender, de compreender. Mas esse homem encara o campo, mas não enxerga o livramento que Deus está dando. Tanta gente, meus irmãos, passa por situações que parecem estranhas, quando na verdade o que Deus está fazendo é ministrar livramento. Quantas vezes nós estamos insistindo no caminho errado, mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: olhe para esse campo, reflita sobre esse caminho e mude de rota em nome de Jesus. Mas Balaão nem liga. Não só não entende que é livramento, como se ira contra a jumenta. E o texto bíblico vai dizer que ele é açoita. E aí o Espírito me faz entender que tem gente assim, causando dor em quem só quer o teu livramento, causando dor em quem só quer o teu bem, causando dor em quem só pensa no seu melhor. Quantas pessoas estão intrigadas dentro de casa, maridos que não ouvem mais a esposa, esposas que não ouvem mais os maridos, oh meus irmãos, filhos que não conseguem ouvir a repreensão dos seus pais. E aí a resposta disso é a agressividade. Maltrata com palavras, maltrata com atitudes, querendo o mal de quem só quer o bem. Mas Deus fala ao meu coração nessa noite, que hoje é noite de restauração. Deus vai restabelecer contatos, Deus vai reanimar famílias. Deus está trabalhando em nosso favor nessa noite. Ele está cego, meus irmãos, e ele continua o seu caminho. E o verso 24 e 25 vai nos dizer que a coisa começa a ficar pior. Repete assim comigo: vai ficar pior. Você não vigiou. Misericórdia. Leia comigo 24, 25. Mas o anjo do Senhor pôs-se num caminho estreito entre vinhas, havendo um muro dos dois lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro e apertou o pé de Balaão contra ele. Por isso Balaão tornou a espancá-la. Irmãos, perceba isso. Balaão continua a sua viagem, mas agora ele sai do caminho e entra num beco. Repete comigo, beco. Por que é um beco, irmão Felipe? Está claro lá. Parede dos dois lados. Muro de cá, muro de lá. E à frente, o anjo. Quando a situação continua e Balaão continua cego, ele não percebe que ele começou a entrar por um caminho difícil. E a grande verdade, meus irmãos, é que o caminho do crente, ele vai ficar difícil. Mas não é esse tipo de dificuldade aqui. Tem dificuldade que a gente entra, tem dificuldade que Deus nos coloca. Deu para entender, sim ou não?
Quando a gente entra no beco, o beco é algo que a gente entrou, porque é um lugar apertado, porque é um lugar onde não é um caminho aberto, é um lugar, meus irmãos, onde nós não temos rota de fuga, é um lugar, meus irmãos, onde a coisa vai começando a ficar difícil, porque você não consegue olhar nem para um lado e nem para o outro. O beco não é um caminho, o beco é um lugar improvisado. E Deus falou ao meu coração nessa tarde: tem gente seguindo o caminho pelo beco. Ah, meus irmãos, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele nunca disse que era um beco. Jesus disse que o caminho até lá seria difícil, seria estreito, mas nunca um beco. Um beco é um lugar que nós temos que deixar, porque Deus tem para nós um maravilhoso caminho em direção ao céu. Um maravilhoso caminho em direção ao céu. Esse é o caminho, andai nele. Mas aí, Balaão está cego, irmão, pobre. Só quem está conduzindo o negócio é a jumenta. Ela olha para um lado, olha para o outro. Tenho que tomar uma providência, esse pobre vai morrer em cima de mim, vai me melar tudo. Ela então faz algo extraordinário. Ela vai se jogando contra o muro e aperta o pé do profeta contra a parede. Em outras traduções vão dizer que ela esmaga. Repete comigo: esmaga. E aí, meus irmãos, nós temos que entender algo. A partir de agora nós temos que entender que não é mais um jumento, é um livramento. E às vezes o livramento procura causar uma pequena dor para nos livrar de uma dor maior. Às vezes Deus ministra sobre nós uma dor que a gente acha que vem para nos matar, quando na verdade Deus está lapidando o nosso ser, mudando a nossa vida, transformando o nosso coração. O livramento aperta o nosso pé contra a parede e a gente acha: é o meu fim, quando na verdade Deus está dizendo: olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Quando eu era novo convertido, o povo falava assim: olha, aceite a Jesus, porque se não for pelo amor, vai ser pela... Não era assim? Eu ficava revoltado, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Que história é essa? Só que aí, meus irmãos, nós temos que entender algo. A linguagem de Deus é o amor. Essa é a língua natural de Deus. Deus não contém amor, Deus é amor. Mas o homem tem dificuldade com essa linguagem. Parece que a gente só aprende, irmãos, na prensa, na peia, no pé esmagado. E eu não sei você, mas eu já tive meu pé esmagado. Todo crente uma hora teve. E aí eu me lembro de uma história, meu pai está aqui, não vai me deixar mentir. Aos 14 anos nós moramos numa cidade chamada Tianguá, na Serra da Ibiapaba. Meu pai é um homem da construção civil, o verdadeiro Tarcísio da construção civil. O homem é demais, é top. Trabalhou lá 1 ano e 6 meses, nós fomos juntos. Foi a primeira vez que nós deixamos Fortaleza para acompanhar meu pai, que sempre trabalhou viajando. E naquela cidade, irmãos, todo mundo sabia de tudo. E muitos homens foram trabalhar naquela cidade. Entre eles, um empreiteiro, amigo do meu pai, que foi para lá sem família, sem filho, trabalhar naquela obra. Mas meu pastor, aquele homem, tinha um testemunho terrível. A vida dele era nas festas, na prostituição. E toda aquela pequena cidade sabia do proceder daquele homem. Quando nós recebemos a notícia que numa dessas viagens entre uma cidade e outra, aquele homem se envolveu num terrível acidente automobilístico. Conta-se que o carro ficou completamente destruído, mas de uma forma miraculosa ele foi poupado. Nós então fomos visitá-los, nossa família foi lá na casa dele. Ao chegar lá, aquele homem ainda estava enfaixado, braço, pescoço, cabeça, mas o semblante dele estava diferente. Ele olhava para nós incrédulo do que havia acontecido, e em cada 2 palavras ele falava: foi Deus, Deus me livrou, Deus me guardou, Deus me tirou, Deus me deu uma segunda chance. E aí ele falava: eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar da minha família, Deus me deu uma outra chance. Oh, meus irmãos, o livramento nos faz lembrar que Deus é o dono da nossa vida. Tem hora que a gente só aprende assim. E eu peço a Deus que não o faça, mas se preciso for, é melhor um pé esmagado do que uma vida esmagada. É melhor ir para o céu mancando do que ir para o inferno pulando. Porque a palavra quem diz: portanto, se a tua mão, se o teu pé se faz pecar, corta-o e joga fora. É melhor entrar no céu mutilado, aleijado, do que lançar todo o teu corpo no inferno.
Essa é a palavra de Deus, meus irmãos. Essas são palavras de Jesus de Nazaré, igreja amada. Não existe um texto mais radical do que esse na boca de Jesus, porque quando o assunto é pecado, Jesus é direto: não faça, não deixa que cresça, não pratique, deixe o pecado. Porque nós nos acostumamos muito, irmãos, com o evangelho cheiroso. Ai, como é cheiroso, parece uma pizza de calabresa. A fome já abateu. Sangue de Jesus. Mas é mesmo. É uma bênção ser crente, irmãos. É maravilhoso andar com Jesus, eu amo. Mas eu não posso esquecer que apesar do inferno não ter sido criado para mim, foi criado para Satanás e os seus anjos. A justiça de Deus vai operar, e nós temos que andar em santidade, pedindo aos céus: Senhor, livra a minha vida, livra a minha casa, livra a minha família, porque eu quero morar na eternidade contigo. O negócio é sério, irmãos, e o beco é estreito. Ela aperta o pé dele, mas ele se ira, se zanga contra ela, irmãos, açoita ela, e ele não entende o livramento diante dele. Uma outra breve reflexão que me vem à cabeça agora: eu já passei por muitas situações, porque aceitei a Cristo com 9 anos de idade, alguns dos irmãos sabem, e houve momentos que eu fiquei: Jesus, e a minha fé? Tem aquele momento, né? Parece que o negócio balança assim para saber, para separar o menino dos homens. A gente fica assim naquela situação, entendendo qual é o propósito de Deus para a nossa vida. E eu estava, irmãos, vivendo uma dor terrível. A minha mãe aqui lembra. Era uma coisa horrível, irmãos. Uma dor que devastava a alma, que parecia que eu ia padecer daquele mal. Até que alguém me falou que tinha uma pessoa que tinha passado por uma situação parecida e me convidou a ir ter com ela, conversar. Então eu fui, conversei com aquela pessoa durante algum tempo, e num determinado momento ela falou assim: irmão Felipe, aproveite esse momento de dor. Irmãos, eu quase que eu praguejo. Eu disse assim: como é? Aproveitar a dor, eu quero é sair dela. Eu quero é que o Senhor reze. Eu vim aqui para você botar a mão na minha cabeça e eu pum. Não, irmão Felipe, aproveite o tempo da dor, porque foi no meu momento de dor que eu mais me aproximei do Senhor. Parecia que a oração era mais sincera, parecia que os louvores iam direto à minha alma, parecia que todas as vezes que eu fechava a porta do meu quarto, Deus estava lá. Aproveite, irmão Felipe, você vai sentir falta. Oh, meus irmãos, a mais pura verdade. Parece que quanto mais a gente sabe que precisa, mais a gente busca, mais a gente se lança em Deus, mais Deus diz: vem, 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 porque eu fiz isso para te trazer de volta a minha presença. Mas não é o caso de Balaão. Eu dei tão forte na minha cabeça que doeu. Misericórdia. Não é o caso de Balaão, irmãos. Ele segue obstinado. Oh, coisa terrível, irmãos, é a obstinação do pecado. Oh, coisa terrível é a cegueira espiritual. Irmãos, tem uma coisa mais difícil do que tentar convencer alguém de algo que ela não quer ser convencida. Não tem. Mas no caso deste homem aqui, a coisa começou a ficar mais difícil. E aí o verso 26 e 27 vai nos apresentar a seguinte verdade: então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Balaão ficou irado e espancou a jumenta com uma vara. Diga misericórdia. Queridos, Balaão resiste ao livramento por 3 vezes. Quantas vezes? E aí, meus irmãos, a graça de Deus também tem hora que chega, né? Sim ou não? Uma pessoa normal teria se ligado, se não na primeira, pelo menos na segunda. Mas esse homem segue insistentemente até a 3ª vez. E agora vai dizer que ele estava no caminho estreito, que nem dava para retornar, nem dava para ir para trás, só tinha como ir para frente. A jumenta, mais uma vez, aqui simbolizando o livramento de Deus, olhando a situação ao entorno, sabendo que não tinha mais jeito, esse homem é um insensato, ela então toma a sua última circunstância. Ela se lança debaixo dele.
E aqui, meus irmãos, esse se lançar é o mesmo que prostrar-se. Repete comigo, prostrar-se. Se prostrar é se deitar. Se prostrar é se render. Se prostrar é dizer, não tem mais para onde ir, não tem mais o que fazer. Eu cheguei no meu limite, eu cheguei aonde eu não posso mais continuar. E aí, diante dessa situação, meus irmãos, ela se prostra como até um sinal de reconhecimento. Mas esse homem não só não ouve, irmãos, Jesus de Nazaré, como ele se ira contra ela. Ele solta de uma vara, irmãos, e a espanca. E o texto vai dizer que aqui acontece uma coisa extraordinária. De repente, Deus abre a boca da jumenta. E ela fala. E ela conta a Balaão aquilo que ele não está vendo. Muita gente olha para esse texto e brinca com isso. É a jumenta que fala. Muita gente até olha para essa revelação de forma jocosa. Mas quero dizer à igreja nessa noite que Deus não brinca com esse assunto. Apenas 2 animais falam na Bíblia. Quantos? Quantos? 2. Um é essa jumenta, sobre permissão de Deus. A outra é a serpente, sob influência de Satanás. Tem muita gente que resiste àquilo que é simples. Resiste a uma verdade simples da boca de algo que é simples, mas se assenta para conversar com a serpente maligna nos seus assuntos e na sua forma. Deus nos traz uma revelação tão profunda nessa noite, igreja do Senhor. Tem gente batendo papo com a serpente como quem toma café com pão. Não, irmão Felipe, eu até ouço o podcast do diabo. Oh, meus irmãos, Deus está nos chamando essa noite a uma compreensão urgente. Quem tem nossos ouvidos terá nosso coração. Quem tem nossos ouvidos terá nosso coração. Eu me arrependo tanto, irmãos, porque por mais que eu tentei ser crentinho, bem direitinho, coloquei meus olhos em coisas que eu me arrependo tanto, igreja. Porque aquilo, como uma cilada da serpente, entra pelos nossos olhos e se aloja no nosso coração. Deus me faz entender que tem alguém aqui sob influência deste mal. Mas Ele me trouxe aqui e tem falado com você por intermédio desta palavra, porque Ele quer botar fim nessa voz maldita que tenta te influenciar, te arrastando da presença e te levando em direção ao pecado. Deus age, irmãos, e aqui eu termino essa palavra. E aí a jumenta vai conversar. Rapaz, o que é que tu está fazendo comigo? Que é isso, rapaz? Tu está me batendo 3 vezes. Que é isso? Que coisa é essa? E aí ela vai fazer uma coisa extraordinária. Quem está comigo, diga eu. Ela vai dizer o seguinte: Balaão, alguma vez eu fiz isso contigo? Durante esse tempo todinho que a gente anda junto. E aí, meus irmãos, é boa a resposta. Ele olha para ela, entende, reflete, para pensar e responde assim: não. É só essa a resposta, está aí no texto. Ele só diz não, mas não é um não, é tipo um não de meu Deus, agora que eu me toquei. Tem gente, irmãos, que não está se tocando porque não está parando para ouvir, não está entendendo, os olhos estão fechados, mas nessa noite Deus está abrindo olhos aqui, Deus está abrindo a visão espiritual de pessoas. Meu irmão, você não está entendendo, mas Deus te trouxe aqui para uma aliança espiritual da parte do Senhor. Quando ele reconhece o erro dele, valha-me Deus, né, meu pastor? Valha, né? Vocês não entenderam, enfim. Ele então abre-se os olhos e vê o anjo diante dele. O anjo, irmãos, não sei que tamanho era, mas não devia ser pequeno. Não sei se tem anjo mediano na Bíblia. Só deve ter grande, porque o povo diz que é grande, né? Nunca vi, não sei se eu tenho habilidade para tal, mas creio. E aí ele fala: rapaz, por que é que tu fez isso com o teu animal? Por 3 vezes ela se livrou de mim, mas eu vim aqui para te matar. Eu ia matar você e deixar ela viva. Aí eu imagino a jumenta: ai, bichão. Não fez isso. Mas agora eu digo para você
que o seu caminho é mau. Aí Balaão diz: Senhor, pequei. Oh Jesus, Senhor, eu pequei, eu não te vi no caminho, eu não sabia que o Senhor estava contra mim, eu não sabia, Senhor. O texto diz que ele se lança no chão, meus irmãos. Porque quando a gente para pensar, a gente percebe o quão distante nós estamos da vontade de Deus para nós. Irmãos, Deus tem falado aqui nessa noite. Eu sei, meus irmãos, é uma palavra que parece tão dura, mas tão poderosa para nos sarar, para nos curar, para nos transformar. Mas se o Senhor, Balaão, mas se o Senhor quiser, eu volto agora, olha, mala. Ele diz: não, precisa não. Vá com o povo, pode ir. Mas olhe para cá. Só diga aquilo que o Senhor te mandar. E aqui, meus irmãos, eu quero fechar, porque é estranho isso aqui, certo? Bota para matar, faz essa coisa toda, para na blitz e libera. Como assim? Por quê? Eu já estava assim, agora vai matar ele, né? A gente fica naquela. Não. Deus não tem interesse de matar ninguém. Sobretudo um coração que reconhece que é falho e pecador. Deus não resiste a um coração quebrantado. Deus está falando com pessoas aqui, irmãos, de uma maneira tão linda. Deus diz: não importa o que você fez, meu filho, não importa o que você acha que fez, eu estou aqui para te perdoar. Reconhece isso, abre teus olhos. Eu não vim para te acabar, eu vim para te dar vida, e vim para te dar vida em abundância. Aleluia. Não, Balaão, você pode ir. Eu só queria abrir os seus olhos, abrir os olhos do teu coração. Eu só queria que você reconhecesse que sem Deus você não pode. Quero concluir dentro do tempo que me foi proposto, e a gente vai orar. Olhe para cá, vou terminar. Eu inventei de correr 10 quilômetros com 98 quilos, diga misericórdia. Mas eu fui, foi um domingo atrás. Quem está comigo diga eu. E aí eu fui, irmãos, comecei animado, todo mundo comigo. Meu Deus, Usain Bolt está sobre mim. Misericórdia. E aí quando eu comecei a ver o cansaço batendo 4, 5, 6 quilômetros, quando eu olhei para o lado não tinha mais ninguém. Eu pensei comigo: ou eu sou o primeiro ou eu sou o último. Mas como eu vi todo mundo passar na frente, eu pensei que eu sou o último. Mas aí eu não me desesperei, mantive o ritmo e disse: não, vou chegar lá. Não sei se ainda vai ter lá linha de chegada, mas vou. Quando eu apontei para os últimos quilômetros da igreja, eu ouvi uns passos atrás de mim. Eu disse: Jesus, ou é um anjo, ou é alguém que é pior do que eu. Não olhei para trás, irmão, porque a gente nunca sabe, é uma visagem, tem muito. Mas a pessoa encostou do lado. Olá, tudo bom? Quando eu olhei, um senhor, irmãos, um homem já idoso, com todo respeito, e ele já foi logo dizendo: tenho 75 anos, assim, para humilhar vem de longe. Mas corro sempre, estou sempre correndo. Mas estou devagar hoje porque eu torci o pé. Oh, aleluia. Foi. Mas você deve continuar, viu? Mas se você cansar, caminhe, porque caminhar também é correr. Eu disse assim: rapaz, isso aqui é mistério. Aquele negócio tomou conta de mim. Eu disse: rapaz, pode me soltar, que agora eu vou chegar com tudo. Olha, último quilômetro. Ele percebeu, e quando a gente apontou no último quilômetro da corrida, aquele senhor olhou para mim e disse: vai, filho, vai, pode ir. Oh, aleluia. Oh, meus irmãos, quando aquele homem disse isso, não era mais a voz dele, eu ouvi como se fosse o próprio Deus: vai, corre essa corrida, termina essa prova, eu estou com você, eu estou contigo, eu te aguardo na linha de chegada. Aleluia. O pé pode doer, mas a gente vai continuar, porque é o pezinho doendo que deixa a gente perto do Deus Todo-Poderoso. Não tenho mais tempo, mas queria perguntar nessa noite: quem é que entendeu essa palavra, compreendeu essa mensagem?
entendeu que Jesus está dizendo para você: meu filho, é agora ou é nunca, é a hora de andar comigo, eu te trouxe até aqui, porque eu te amo. Será, meus irmãos, que alguém vai dar esse passo, com o pezinho arrastando? Vem aqui à frente, a igreja vai celebrar Jesus, e nós vamos orar por vidas que vão até o fim. Se você entendeu isso, a oportunidade está aberta. Nós queremos orar por você, nós queremos orar por você. Aplauda o nome do Senhor, aplauda o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, podemos ficar de pé, podemos ficar de pé rapidamente. Oh, meus irmãos, Deus quer salvar, Deus está resgatando, Deus está restaurando, Deus está trazendo pessoas para essa peleja em direção ao céu. Eu quero dizer para você que Deus te trouxe aqui para te dar vida. Ele te ama, Ele te quer, Ele quer o seu bem. E nessa noite Ele diz: vem filho, vem filho, eu te espero nesse lugar do encontro. Ouça a voz do livramento. O Senhor está aqui. Toda glória ao nome santo de Jesus de Nazaré.